Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Insfran, sou contador e hoje a gente vai falar sobre como lançar seus criptoativos na declaração de imposto de renda 2020, seus bitcoins, suas moedas virtuais. Vou falar um pouquinho sobre tributação, vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas mais frequentes com relação a criptoativos, se é obrigado a lançar ou não, e um lançamento prático na ficha de bens e direitos. Então fica comigo que hoje você vai aprender a lançar seus criptoativos. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer alguns conceitos aqui, algumas dúvidas na verdade. Já começar com uma pergunta aqui: se as moedas virtuais devem ser declaradas? Sim, as moedas virtuais, bitcoins, por exemplo, e não só bitcoins como outras moedas, muito embora não sejam consideradas como moedas nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na ficha de bens e direitos como outros bens, uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor de aquisição. Bom, uma situação aqui é o valor de aquisição. Muita gente pergunta aqui qual seria o valor de aquisição. Você tem que travar aí o valor da tua compra. O dia que você comprar, você travou aquilo lá e converte isso em reais. Esse é o teu valor de aquisição, tá bom? Embora a Receita não dê muito detalhe, então, mas traduzindo esse valor de aquisição é o momento da compra ali, onde você tem a cotação do dia aí desse criptoativo, você trava ele. Importante também o seguinte, logo à frente a gente vai ver isso, de documentação que comprove essa aquisição, tá? Isso é bem importante mesmo. Seguindo aqui, os ganhos obtidos com a alienação, compra de moedas virtuais são tributados? Essa alienação entenda-se como compra e venda. E ele diz o seguinte: os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais, bitcoins, por exemplo, cujo total alienado no mês seja superior a R$35 mil, são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro. E o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia do mês seguinte ao da transação. O contribuinte deverá guardar documentação que comprove a autenticidade das operações. É o que a gente falou anteriormente com relação à documentação. E as alíquotas, essa alíquota progressiva, ela começa com 15%, tá? Sobre o ganho. E vai até 5 milhões aí na primeira faixa. E aí, se você tiver com ganho maior do que 5 milhões, aí você pode entrar em contato pelo WhatsApp direto comigo, que aí a gente dá as instruções para as demais alíquotas. Seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a EN 1888, que foi alterada pela 1899, tá? Só a questão da obrigatoriedade de prestação de informação, que essa é uma das primeiras regulamentações aí que a Receita Federal instituiu, isso foi o ano passado, 2019, com relação à obrigação de informações, tá? Então vamos lá, o artigo 6º dessa EN, ele diz o seguinte: fica obrigada a prestação das informações a que se refere o artigo 1º, tá? Dessa lei, que é as informações com criptoativos. As corretoras de criptoativos domiciliadas para fins tributários no Brasil, tá? As corretoras, a pessoa, item 2, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando, as operações forem realizadas em corretora domiciliada no exterior ou as operações forem realizadas em corretoras, tá? Isso aqui gerou uma polêmica muito grande, porque a pessoa fala: não, mas quem que vai saber, como que a Receita vai cruzar isso e tudo mais, eu não vou declarar. E nós tivemos alguns casos aqui que foi com relação quando a pessoa tem que resgatar esses valores, tá? A Receita, inicialmente, a gente tem que entender como pensa a Receita. Inicialmente, ela está querendo informações, porque à medida que você for solicitar e resgatar isso, você tem uma origem, você usou de boa fé e falou: não, eu tenho criptoativos fora, a cotação de resgate é isso, então essa é a origem. Porque
vocês que operam com moedas virtuais, você já sabe que está taxado como moeda do crime, justamente não pelo fato de todas as operações, né, serem criminosas, não é nem isso vocês sabem bem, mas a Receita quer saber a origem. Mesmo alguém operando de boa fé e começa a omitir informações, ela tem problema de transformar isso em dinheiro. Aí você pode estar falando, nunca eu vou transformar minha moeda em dinheiro. Tudo bem, aí você paga isso com Bitcoin e começa a operar em Bitcoin como se fosse moeda e não transforma isso em dinheiro. Mas a partir do momento que você quer essa moeda transformada em moeda corrente do país, você tem um grande problema porque você não tem a origem disso. E quem informa isso à Receita Federal automaticamente já está declarando a origem, ou seja, aonde esse criptoativo está no exterior, ok? Então pense nisso, se você ainda não pensou, isso é uma questão para você comprovar a origem desse seu criptoativo. E no parágrafo 1º ele diz o seguinte: no caso previsto no inciso 2, que ele fala da pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações isolado ou conjuntamente ultrapassar R$30 mil, que é diferente daqueles 35 que a gente viu no slide inicial, que é com relação à tributação do ganho de capital. Então são duas coisas distintas. Esse 30 mil aqui é com relação à prestação de informação e aquele 35 é com relação à isenção de tributação, tá bom? Às vezes os números estão bem perto aí e acaba confundindo essa questão aí de 30 a 35. Agora você já está sabendo porque está esclarecido aqui. Temos conteúdo aqui no Instagram, se não segue, segue a gente lá. Se não está inscrito nesse canal aqui, se inscreva agora e visite o nosso site aí. Agora a gente vai lá para o sistema, para o programinha aqui da declaração de imposto de renda e fazer a declaração lá de bens e direitos dos criptoativos. Estamos aqui no sistema e aqui a ficha que a gente vai utilizar aqui é a ficha de bens e direitos, tá? Eu vou entrar aqui em novo e vou fazer um registro. Como a gente não tem aqui um item específico de criptoativos, então a única coisa que sobra é 99 outros bens e direitos. Tá aqui a localização ao país, tá? Onde está esse criptoativo. Vou deixar Brasil, mas se você abrir aqui, ó, tem vários locais aqui, tá? E a discriminação, a gente pode colocar o seguinte aqui, vamos fazer aqui, aquisição de um BTC em 1/12 de 2019 da corretora XXX CNPJ tal. Isso aqui eu já entendo que é um histórico suficiente, tá? Onde você está adquirindo aqui. E os valores, como é posição em 31/12, eu vou colocar aqui um valor de R$5 mil com aquisição em 1/12, né? E tem posição 0 em 31/12 de 2018. Vou dar OK aqui, tá? E aqui já está lançado aqui. Vou lançar uma outra sugestão bacana aqui. Esse aqui é um Bitcoin. Vou lançar outro tipo de moeda. Você pode abrir outra ficha, que eu acho que fica até bem prático de controlar isso. E vamos abrir aqui outra moeda, Ethereum, tá? Digamos também que eu tenha adquirido em 2019, histórico padrão, tá? Tá vendo? Ele vai acumulando as fichinhas aqui, tá? Vou lançar mais uma, para que você possa visualizar isso e ver que isso é bem prático e fica bem organizado na sua declaração, tá? Bitcoin Cash aqui, é isso, vamos colocar aqui 20 mil. Tá vendo aqui que bacana? Ó, você já constrói uma situação em 31/12 de 2019, olha lá, 35 mil. E você consegue ver aqui na descrição discriminação de cada uma delas, as moedas, né? Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, e fica aqui registrado. Uma outra situação que a gente pode ter um exemplo aqui é o seguinte, vou entrar no Ethereum aqui. Digamos que
eu tenha adquirido ela em 2018, 10 mil, tá? E tenha vendido em 2019, então a posição é 0 aqui. Aqui teria um histórico bem completo, né, na aquisição, e aí eu poderia seguir aqui, digamos assim, vendido em a data, sei lá, 1/1 de 2019, 1/1 de 2019, aí é corretora XXX, CNPJ, tal. Isso aqui pode ser também pessoa física, tá? E aí dou OK. Olha só como que ele fica. Então eu tinha uma posição em 31/2/2018, 10 mil. Vendi, então não tenho nada em 31/2/2019. Ele fica 0 aqui. Então tá zerado aqui. Então o que que eu tenho de patrimônio aqui em 31/12? 25 mil, porque eu acabei vendendo 10 mil. Aí você vai me perguntar, obtive ganho ou não? Aí é uma outra ficha, que é a ficha do ganho de capital. Aqui a gente está registrando o direito, tá? O ganho de capital, ele vai vir nessa ficha aqui de ganho de capital, direitos, bens móveis, na verdade é um direito, só que aqui você não consegue preencher manual. Você tem que importar isso de um segundo programinha chamado GCAP, que é o programinha de ganho de capital, onde você tem que fazer mensalmente aquilo que nós vimos no início, tá? Faz a apuração do mês e recolhe até o final do mês seguinte, onde você vai fazer esse ganho nesse programa. Fazendo os mês a mês, se você tiver operação nos 12 meses, você teria 12 meses para importar aqui desse programinha do ganho de capital, tá? A gente pode fazer um outro vídeo para não ficar extenso, só sobre o ganho de capital, tá? Então essa aqui é uma situação. Outra situação muito comum que as pessoas têm dúvida é com relação àquela parte de isenção, também que eu falei no início dos 35 mil. Isso aqui pode ser lançado nessa ficha aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Então vou dar um novo aqui. E vai ser esse item 5 aqui. Vai ser o ganho de capital na alienação de bens, direitos, conjunto de bens, direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor de alienação até 20 mil para ações, né, também é lançado aqui, alienados no mercado de balcão, e 35 mil nos demais casos. Como não tem especificidade para criptoativos, então a gente entende que ele está aqui nos 35 mil nos demais casos. Você coloca o valor aqui, tá? Você tem que ver que ele tem um valor aqui a ser transportado pelo programa. Qual o programa? Programa de ganho de capital, tá? Pode dar um OK aqui, vamos colocar aqui 10 mil, vou dar um OK, ele já aparece na ficha aqui. Uma outra dúvida, vou abrir um novo aqui, algumas pessoas estão entendendo que pode ser o registro 26 por não ter isso detalhado aqui como criptoativo. Tudo bem, não vejo problema nenhum lançar, mas a ficha você vê que ela abre um modelo diferente, onde você tem que informar o CNPJ e o CPF da fonte pagadora, nome, a descrição e valor. Não tem problema nenhum, o que o mais importante aqui é a declaração do ganho em si, que é feito no GCAP, e a posição do patrimônio que nós fizemos aqui na relação de bens e direitos. Isso são os mais importantes, tá bom? O ganho de capital você faz isso mensalmente e recolhe o DARF lá mensalmente. Gostou do vídeo? Já compartilha nas tuas redes sociais. Se você tem aquele amigo que tem bitcoins, criptoativos, também está com dúvida, compartilha com ele esse vídeo nas tuas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso e até os próximos vídeos.